Oi, Bruno. Você consegue me escutar? Consigo sim. Tá me ouvindo direitinho, Gabi? Consigo escutar. Eu Ótimo. vou só atrás do controle do projetor, porque o pessoal que está aqui na sala não consegue ver. Aí, mas eu já Tá. volto. Fica à vontade, fica à Você... vontade. Tá bom, já volto. Seja bem-vindo. Pronto, agora tá certinho. Tudo bom, professor Roberto Soares? Tudo bem? Opa, tudo bom, Roberto? Prazer. Prazer. Seja bem-vindo a essa sessão. Eu estou apoiando aqui em algumas salas aqui dentro do SEMEAD, aqui presencialmente. E qualquer coisa, só tem meu WhatsApp, pode mandar o WhatsApp para mim. Também tem o WhatsApp, mas eu estou aqui, vou estar essas sessões aqui acompanhando vocês, tá bom? Beleza, então eu vou levar para outra sala. Obrigada, Tá bom? Obrigada. Você é uma. Sim. Primeiro, professor, presença. Bruna, né? É verdade, tudo bom? Bruna, para você já coloquei sua presença. De vocês, tem mais algum autor que vai na sessão? Talvez entre alguém se conseguir pelo Zoom. É Cristiane? Não. Não? Só ir atrás de você só rapidinho. Eles conseguem escutar? Pessoal, só vim para dar tchau para você, Cris. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Pode ser.
Onde que usei? Se você vir aqui para o meio, a câmera pega. Isso. Parte centro. Bom. Bom, são 4h31. Boa tarde. Bem-vindos que estão aqui presencialmente, bem-vindos aos que estão virtualmente. Vamos dar início então, a essa sessão. Hoje nós temos 4 trabalhos para serem discutidos. Espero que vocês tenham feito a lição de casa, para a gente poder discutir um pouco esses trabalhos. Meu nome é Marcelo, eu sou professor da ESPM, está errado aí, eu saí da Unib, agora estou na ESPM, e a gente vai fazer, tem um certo protocolo aí do que a gente vai fazer, então só me recupera aí, galera. 8 minutos cada vídeo, 8 minutos de discussão, e depois no final a gente tem uns 22 minutos para uma discussão coletiva, tá bom? A Gabriela vai coordenar os tempos, os sincronismos aí, para a gente poder fazer, são todos muito bem-vindos. Gente, eu vou colocar pela ordem dos artigos que apareciam, tá? Então, o primeiro é o do, inclusive, do professor. O meu orientado. Mensagens sustentáveis e kit regulatório. Evidências no julgamento do consumidor. Vou dar o play agora. Olá, meu nome é Marcelo Gabriel, sou um dos autores do trabalho O Efeito das Mensagens Sustentáveis do Comportamento de Compra, pesquisa experimental, usando a teoria do foco. Legal agora? Então, acho que está ouvindo aí, Cris? Dá para ouvir sim. Tá Tô sim. Olá, meu nome é Marcelo Gabriel, sou um dos autores do trabalho O Efeito das Mensagens Sustentáveis do Comportamento de Compra, pesquisa experimental, usando a teoria do foco regulatório. Os demais autores são Sérgio Falbo Romano e Cristiane Chamas. Para iniciar o contexto desse trabalho, a gente precisa falar sobre a questão de resíduos sólidos urbanos. O mundo gera 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E 1/3 disso, sendo bastante conservador, não é gerenciado de maneira ambientalmente segura. Até 2050, esse número vai passar para 3,4 bilhões de toneladas. E o grande problema da gestão dos resíduos sólidos urbanos está relacionado às substâncias tóxicas, como chumbo, cádmio, mercúrio e cobre, que são encontrados em equipamentos eletrônicos, pilhas, e precisam de um tratamento especial, porque eles são altamente contaminantes, tanto para o solo quanto para os lençóis freáticos. Neste gráfico, vocês podem verificar qual é a tendência de crescimento da geração de resíduos sólidos, e isso tudo é fonte do nosso Banco Mundial. O que a gente motivou a fazer esse trabalho? Primeiro, a questão da normatização e operacionalização do descarte e reciclagem de pilhas no Brasil. A gente precisa lembrar que o Brasil ele é muito grande e que nós temos uma carência de infraestrutura elétrica que faz com que o Brasil seja movido a pilha. Por outro lado, e em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, as marcas e as suas organizações, elas precisam ser responsabilizadas pelo ciclo de vida do produto, além de ter as suas atividades sustentáveis reconhecidas pelo consumidor. E a gente sabe que o impacto desse reconhecimento ele tem um papel na identificação da marca e, consequentemente, na decisão de compra do consumidor. A justificar esse nosso trabalho, tudo que foi encontrado na literatura sobre logística reversa, ela dizia a questão da operacionalização, ou seja, como fazer, e não levava em conta os demais stakeholders, principalmente a relação do consumidor e a prática logística reversa. E nós entendemos que, sem o engajamento do consumidor, porque a logística reversa só existe se houver o produto para ser recolhido, fica muito difícil implementar o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz e até mesmo colocar a logística reversa. A gente teve como contribuição nessa pesquisa aprofundar esse assunto a partir da perspectiva do consumidor, que é um tema que foi raramente explorado aqui no Brasil, e o direcionamento futuro de ações e comunicações para a cadeia comercial
das atividades desenvolvidas pelas empresas e os benefícios ambientais, trazendo então esse fortalecimento da marca. E o que nós encontramos foi uma indisponibilidade, uma inexistência, até onde nós pudemos perceber, de estudos específicos sobre a percepção dos consumidores em relação à logística reversa, e aí considerando a logística reversa de pilhas, e a sua influência na percepção da marca, na construção do conjunto evocado e a consequente tomada de decisão de compra. E esse estudo ele está justamente na intersecção teórico-prática de um mestrado profissional. Qual que era o nosso problema de pesquisa? Avaliar se as mensagens de atividades sustentáveis afetam a percepção da marca no conjunto evocado e a consequente decisão de compra do consumidor. Mais especificamente, nós buscamos avaliar a congruência da mensagem com o frame do foco regulatório e a sua interação com a mensagem do Triple Bottom Line, como é que ela influencia esta decisão de compra. O objetivo geral, então, foi avaliar se as mensagens de atividades sustentáveis afetam a percepção da marca no conjunto evocado e a consequente decisão de compra, e os específicos foram levantar os principais aspectos da teoria de sustentabilidade, logística reversa, marca, preço, decisão de compra, formas de operacionalização dos construtos por meio das escalas validadas e a proposição de uma modelagem matemática para analisar a relação entre esses construtos. Então, aqui a gente tem um resumo do referencial teórico, então, conjunto evocado, decisão de compra, construção de marca, teoria do foco regulatório, comportamento do consumidor, percepção de marca, preço, sustentabilidade e logística reversa. E é importante destacar que os dois principais pilares teóricos deste trabalho foram a teoria do foco regulatório de Higgins e o Triple Bottom Line de Elkington. Então, nós buscamos aí testar essas duas teorias na tomada de decisão e percepção de marca do consumidor. Foi um experimento e é importante a gente dizer que nessa etapa do pré-teste nós fizemos o manipulation check a partir das mensagens que nós vamos descrever daqui para frente. Então, nós fizemos checar os estímulos das variáveis independentes, identificar a congruência do tipo de pensamento gerado em cada mensagem e verificar a neutralidade da marca utilizada. Nós propusemos, então, uma interação entre a mensagem do foco regulatório em prevenção, a mensagem do foco regulatório em promoção e a teoria do Triple Bottom Line, que é a sustentabilidade na sua perspectiva ambiental, na sua perspectiva social e na sua perspectiva econômica ou financeira. Além disso, nós verificamos também a neutralidade da marca, criamos uma marca chamada pilha verde, para verificar se ela é realmente neutra nesse nosso pré-teste. A partir da validação da nossa mensagem, que nós manipulamos as mensagens, nós levantamos algumas hipóteses que estão relacionadas com a mensagem de cunho social, dentro da perspectiva do Triple Bottom Line, mais a mensagem do foco regulatório, a mensagem financeira com o foco regulatório e a mensagem ambiental. Então, a nossa hipótese H1A diz o seguinte, que a mensagem social ela vai ser mais congruente com o self-construal interdependente e, consequentemente, melhor avaliada pelo consumidor quando utilizarmos o foco em prevenção. Então, a social, nesse construal aí interdependente da teoria do foco regulatório. H1B, a gente diz o seguinte, que a mensagem social não apresentará congruência com o self-construal independente. Então, não terá a boa avaliação quando utilizarmos texto com foco em promoção. A mensagem H2, e aí ela serviria congruência tanto com valores conservadores, o foco em prevenção, quanto valores inovadores, o foco em promoção, porque a questão financeira ela tem essas duas dimensões que podem ser avaliadas pelo foco regulatório. E, finalmente, a hipótese H3, mensagem ambiental e foco regulatório. A mensagem ambiental terá maior congruência com o que a gente chama de uma forma de pensamento abstrata e melhor avaliada pelo consumidor quando utilizarmos o texto com foco em promoção. E a H3B, que é a mensagem ambiental, não apresentará congruência com o pensamento concreto, então não será bem avaliada pelo consumidor quando utilizarmos o texto com foco em prevenção. Então, só retomando, nós manipulamos a mensagem utilizando
o linguajar ou os construtos da teoria do foco regulatório e cada uma das dimensões do triple bottom line, a social, a financeira e a ambiental. E ainda, como é um experimento completo, nós tivemos uma mensagem neutra, tá, para fazer essa manipulação. Então, vocês estão vendo aí o resumo das hipóteses, o foco regulatório de promoção e prevenção e as mensagens ambiental, social e financeira, e, respectivamente, cada uma das hipóteses. A nossa amostra foram 311 respondentes que completaram o questionário com todas as variáveis dependentes do nosso modelo. Idade média 27,49 e 68,4% do sexo feminino. Então, o nosso modelo de pesquisa, eu tinha a mensagem, nós tínhamos, perdão, a mensagem do Triple Bottom Line, mais o frame do foco regulatório, como antecedentes dessa variável julgamento do consumidor. Então, nós criamos essas 9 manipulações, na verdade, nós criamos uma interação, como fica demonstrado aí neste quadro. Então, as variáveis independentes, ambiental, social e econômica, e o foco regulatório em promoção, prevenção e controle num contexto neutro. Essa é a nossa variável controle. Então, muito além de uma moderação, nós fizemos uma interação dessas 9 manipulações que nós fizemos. Então, o experimento 1, ele foi um 3x2 para o nosso pré-teste para verificar o efeito principal com uma amostra de 160. Está aí no GPower, dizendo que para atingir o tamanho de efeito que a gente queria, 160 foi um número interessante. Então, o que a gente percebeu? Que na sustentabilidade ambiental, as 3 variáveis dependentes aí, probabilidade de comprar a pilha verde, avaliação da marca e avaliação da mensagem, todas elas aí, elas apresentaram como esperávamos essa avaliação. Então, a promoção na mensagem sustentável, ela atingiu o efeito que nós queríamos. Vocês podem ver a diferença entre as médias de cada uma delas. O valor percebido na sustentabilidade social, também tivemos uma diferença aí nas médias, a sustentabilidade financeira, e, finalmente, qual é o nosso resumo? As nossas hipóteses H1A e H1B não foram confirmadas, que a mensagem social teria maior congruência com o self-construal interdependente e a mensagem com foco em prevenção, e nem com o self-construal independente e a mensagem com foco em promoção. Por outro lado, a nossa mensagem, nossa hipótese H2, da mensagem financeira, que ela teria congruência com as 2 abordagens, ela foi confirmada, e principalmente a mensagem ambiental, congruência com o pensamento abstrato e a promoção, e a não congruência com foco em prevenção. A gente conclui que esta relação buscada entre o Triple Bottom Line de Elkington e a teoria do foco regulatório de Higgins, a partir da perspectiva do consumidor, ela foi explorada com sucesso nessa pesquisa. As conclusões geradas na intersecção dessas teorias, que não haviam sido exploradas até então, até onde a gente conhece, pôde descobrir a teoria, elas são essas intersecções e conclusões são a principal contribuição dessa pesquisa, que vai servir como material para futuros trabalhos. E, do ponto de vista gerencial, isso nos leva a crer o seguinte, que as indústrias fabricantes de pilha, elas devem e podem explorar a teoria do foco regulatório no momento de posicionar a sua mensagem em relação ao Triple Bottom Line ou em relação a qual é o posicionamento que ela busca da sua proposta da sustentabilidade. E a promoção e a divulgação de práticas de reciclagem que foram manipuladas nas mensagens provocaram no consumidor, com esse perfil do foco e promoção, atitudes que levam a ser fiéis à marca e o interesse em adquirir os seus produtos. É isso. Agradecemos a oportunidade. Olha quem está aí, ó. O Sérgio está aí, a Cris está aí. Olha aí, Sérgio, o seu trabalho. Pode. Boa tarde a todos. Boa tarde. Por conta Boa tarde. do vídeo, para a discussão que agora a gente vai deixar o 4 minutos, né, porque eu tenho o desconto, e vou ligar aqui, inclusive. Eu tenho alguns pontos aqui, mas eu quero convidar, se alguém quer começar, ou fazer algum comentário, o que achou do vídeo. Não? Eu posso começar, mas aí também, sintam-se à vontade.
Eu achei bem legal essa questão das mensagens, né? Porque dependendo, quando a gente fala a questão de sustentabilidade, do descarte das pilhas, ou até mesmo de reciclagem, o tipo da mensagem que você transmite pode influenciar de maneiras diferentes o comportamento dos consumidores. E aí, eu achei bem legal esse estudo. E uma coisa que eu achei muito, achei um pouco intrigante, assim, porque no artigo é dito que vocês tiveram que fazer alguns ajustes nas mensagens sociais, porque cada vez que no pré-teste, as pessoas sempre associavam as mensagens sociais com ambiental. Vocês acham que a gente pode tirar alguma conclusão dessa questão de sempre associar, inclusive a social com a ambiental? Então, eu vou fazer alguns comentários do que aconteceu, assim. Todo mundo aqui já fez experimento? Como é que vai, querido? Tudo bem? O que acontece? O experimento dá muito trabalho. Diferente de uma survey, o experimento dá muito trabalho. E essa questão do manipulation check, o que a gente quer testar? Se a gente conseguiu manipular a mensagem como a gente queria. A primeira mensagem que a gente fez uma mensagem com um fundo verde e aquele símbolo da reciclagem, né? Aquele triângulo com as setas. Todo mundo achou que era ambiental, ninguém leu. Fosse ela financeira, social, ambiental, todo mundo achou que ela era ambiental. Então a gente falou, não, então isso não vai dar certo. Então a gente refez, e aí o que acontece? Fez isso, joga fora, começa tudo de novo. Pega outras pessoas para fazer isso. Aí colocamos todo mundo no fundo branco. E mesmo com a mensagem ambiental, você tem toda a razão, Gabriela, essa coisa o ambiente e a sociedade tão interseccionados, se é ambiental tem a ver com social, se é social tem a ver com ambiental. Aí, de novo, na segunda vez que a gente fez manipulation check, não deu certo também. Então, a gente conseguiu, resolvi, o ambiental está resolvido. Social e financeiro também não deu certo. E aí nós fizemos o terceiro teste, joga fora de novo tudo isso aqui, pega as pessoas, faz um outro, e aí a gente destacou em negrito o que a gente queria que as pessoas vissem. Com a mesma quantidade de palavras, a mesma diagramação, mensagens eram idênticas, mas o conteúdo era diferente, e a gente ressaltando em negrito, e aí sim a gente conseguiu que as pessoas falassem assim, isso aqui para mim é social, isso aqui é ambiental, isso é econômico. Mas foi muito difícil essa manipulação, porque a gente fazia, foi tudo feito online, então a pessoa recebia aleatoriamente a mensagem, e a gente até conseguir fazer. Então, foi uma experiência bem interessante, esse ajuste da mensagem para ter bem claro o que é o social, o que é o ambiental e o que é o econômico. Gabriela, posso falar? Sérgio. Complementando o comentário do Marcelo, foram 3 pré-testes. O primeiro pré-teste, 90% dos respondentes eles perceberam a mensagem ambiental, que foi a que o Marcelo falou, com o fundo da sustentabilidade para todas. No segundo pré-teste, já 86% já entenderam, já perceberam a mensagem ambiental, e só no terceiro pré-teste é que a mensagem financeira foi percebida pela maioria. Então, como o Marcelo falou, é um trabalho grande, né? O experimento ele dá esse trabalho todo para a gente, mas só no terceiro pré-teste, com esse fundo branco da mensagem, a substituição que nós fizemos, é que nós conseguimos as 3 mensagens serem entendidas como nós queríamos. A gente vai ter que interromper agora, dia dos 4 minutos. Tá bom. A gente pode... A gente deixa fazer depois pro... Isso, exatamente. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Essa questão de comunicação para descarte, eu acho muito interessante. E aí, só roubar 30 segundos, o Sérgio é o principal autor e foi a dissertação dele de mestrado no mestrado profissional. Então, assim, a coragem dele de um mestrado profissional fazer um experimento. Ele fala que a culpa é minha, mas a culpa é dele que falou sim. Não é, realmente não é. O meu trabalho também estava no fase complicado. Complicado. E no mestrado ainda é mais puxado, você tem um prazo, né? Você tem que chegar aí. Tivemos aí o auxílio luxuoso da Cris, que é especialista em experimentos também. Parabéns, Sérgio, pelo trabalho. Parabéns também pelos outros autores.
Continuando aqui, o próximo vai ser sobre atitude e comportamento do consumidor em relação a produtos não testados em animais, à luz da teoria do comportamento planejado. Eu vou compartilhar aqui. Atitude e comportamento do consumidor em relação a produtos não testados em animais à luz da teoria do comportamento planejado. Eu, Marcos Antônio Cavalcante de Oliveira Júnior, irei fazer a apresentação do artigo. Bem, na introdução, Souza et al. Coloca que a gente vive atualmente nesse consumismo que faz parte da sociedade contemporânea, e esse consumismo ele se tornou uma parte essencial da vida das pessoas, agregando assim significado e valores e não apenas uma necessidade básica a ser realizada. Além disso, um aumento da consciência das pessoas em relação ao bem-estar animal tem crescido nos últimos anos. O mercado de produtos cruelty-free está crescendo globalmente, de acordo com Franco et al. E aí os governos eles têm também buscado uma redução, né, na proibição de testes que são realizados em animais, de acordo com o Sheridan et al. 2020, e que para a indústria de cosméticos isso ainda é uma discussão em andamento. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar a influência de produtos com selo de não testados em animais na atitude e na intenção comportamental dos consumidores em relação ao consumo de produto cosmético, à luz da teoria do comportamento planejado, né, de Ages em 1985. Bem, o referencial teórico a gente inicia com a teoria do comportamento planejado, que essa é uma teoria derivada da teoria das ações racionais, e ela possui, né, atualmente 3 fatores, de acordo com a Ages em 1991, que é a atitude em relação a determinado comportamento, as normas subjetivas de um sujeito e o controle comportamental percebido. Na segunda parte do referencial teórico, a gente discute sobre consumo sustentável, consumo verde, bem-estar animal. De forma geral, esse consumo verde, ele se pauta não somente na tecnologia, né, mas também na produção. E esse consumo sustentável ele engloba o consumo verde. Ou seja, o primeiro, né, ele é mais abrangente, direcionado, por exemplo, ao desenvolvimento sustentável, e o segundo, ele é mais direcionado, por exemplo, à tecnologia e à produção. Em relação ao bem-estar animal, a gente traz a ideia aí de Wade e Robbins, né, que cita a questão do Tri-Circle Framework, que o animal, para estar bem, ele tem que se sentir bem, funcionar bem e expressar comportamentos específicos da espécie. Foram testadas 9 hipóteses que estão explicadas no texto, né, explicação de cada hipótese. Em relação aos procedimentos metodológicos, a abordagem quantitativa foi utilizado um questionário eletrônico com perguntas fechadas, foi dividido em 2 seções, escalas, foram 6 escalas, que a gente fala mais na frente, o perfil dos respondentes, produto testado foi um desodorante aerosol e utilizamos a escala tipo Likert. As escalas de medição utilizadas para essas 6 escalas, atitude em relação ao consumo de produtos animais não testados em animais, normas objetivos, controle de comportamental percebido, intenção de compra, cuidado com o bem-estar animal e credibilidade do ser não testado em animais. A população da pesquisa foi a população brasileira, a amostragem não probabilística por conveniência, método experimental dividido em 2 grupos, grupo de controle e grupo experimental, grupo de controle com 157 participantes e o grupo experimental com 172 participantes. Na primeira tabela a gente mostra aí, né, que o perfil dos respondentes predominantemente público feminino, a renda, né, até R$ 1.212, elas possuem de forma geral ensino superior incompleto, 88,4% da amostra são de piauienses. Em relação aos procedimentos metodológicos, a gente datou a análise fatorial exploratória, e aí fizemos vários testes, todos, né, com resultados satisfatórios. Esses dados eles foram analisados de acordo com suas características psicométricas, utilizando também a modelagem de equações estruturais, né, e usando o software Smart PLS 3.
Para o modelo de equações estruturais, foi utilizada a técnica dos mínimos quadrados parciais através do software Smart PLS. 3, com bootstrapping de 5.000 repetições, de acordo com Tena House et al. 2005. A escolha do PLS, ele se deve também em razão desse tipo de modelagem de equação estrutural. Ele não exigir que as variáveis elas tenham distribuição normal, né, multivariada. Além do que, né, o software ele possibilita o tratamento de amostras menores, de acordo com o RER, né, 2012 e 2014. Ainda nos resultados, o resultado da análise fatorial confirmatória ele mostra que, né, que os resultados eles tiveram valores de cargo adequados, né, de acordo com Bido e Silva, onde valores, né, acima, né, de 0,7 eles possuem valores adequados, com exceção aí dos dois últimos itens, né, da dimensão de controle comportamental percebido, que apresentou carga aí de 0,679 e 0,537. Além disso, em relação à confiabilidade e à variedade convergente, os valores também analisados eles foram satisfatórios, apresentando valores acima de 0,5 na AVE, né, de acordo também com o critério de Fornell e LAC em 1981. E para a variável de validade discriminante, os valores da diagonal, né, que estão destacados aí no gráfico, eles precisam ser superiores àqueles fora diagonal, de acordo com o REL 2018, e apresentar valores satisfatórios. É importante aí salientar que o F-square ele foi considerado baixo, né, com valores aí menor que 0,15. Para o grupo de controle, o modelo testado ele explica em 20,4%, né, da atitude dos consumidores em relação ao produto e 38,7% em relação à intenção de compra. Para o grupo experimental, o modelo explica aí 30,6% da atitude dos consumidores e 28,7% da intenção de compra. Nessa tabela a gente apresenta o resultado da modelagem das equações estruturais, em que as hipóteses testadas, né, a gente confirma a hipótese 1, a hipótese H2A, a hipótese H3A, a hipótese H4B e a hipótese H5B. Como conclusão, o objetivo do trabalho era analisar a influência de produtos com selo de não testado em animais na atitude da intenção comportamental de consumidores em relação ao consumo de produto cosmético à luz da teoria do comportamento planejado. A contribuição gerencial é que ela fornece insights quanto aos fatores que levam o consumidor a comprar produtos cruelty-free, sendo que produtos com certificação de não testado em animais podem se diferenciar dos demais produtos similares. Como contribuição acadêmica, explora o poder de explicação da teoria do comportamento planejado, aplicando em um contexto de consumo de produtos cruelty-free. Como limitações, a amostra pequena e bem localizada, grande parte da amostra do município do Piauí, e é uma agenda futura, são replicações desse estudo, e expandir também os horizontes da TCP na administração, que são as referências utilizadas na apresentação, e muito obrigado. E agora com isso também Tá rolando. outra que a gente também essa é só sexta. Não. Posso fazer pergunta? Não posso. Uma coisa. Você rodou separado os dois grupos ou fez uma análise multigrupo? Não, a gente rodou separado. Tá. A gente fez o teste separado e fez o teste junto. Tá. Inclusive, a gente fez um pré-teste. Esse pré-teste a gente validou 57 perguntas. Como não teve dispersão de teste, a gente foi e incluiu esse teste na amostragem final. Tá bom. Mas você rodou a turma do controle experimental separado. Você não fez multigrupo. Não, eu fiz separado. Tá. Acho que pode ser uma sugestão legal você pegar ele, cria uma variável dizendo que o cara é 1 ou 0, 1 ou 2, que ele é o grupo controle experimental, e faz uma análise multigrupo no Smart PLS, que aí esses resultados que você tem, além de você fazer essa comparação que você fez, ele te dá uns parâmetros para você comparar. Inclusive, professor, esse trabalho aí é um trabalho de um TCC do orientando meu, Legal. Johannes. Muito legal. E aí, na verdade, ele foi me orientando no TCC 1, aí eu me afastei do doutorado, aí ele foi me orientando no Rafael, no TCC 2.
E aí a gente conseguiu fazer, mas ele é muito bom. Então, assim, ele deu um trabalhozinho bem interessante, ele comprou a ideia. A gente, na verdade, a gente começou a pesquisar lá em Piripiri, né? Porque ali a gente tem um curso de administração lá, e a gente tem um grupo de pesquisa lá. Então, tem os 3 grupos de pesquisa e a gente publica muito. Livro, tem 4 pessoas fazendo doutorado, inclusive um aqui na USP, que é o Link, de lá, em Israel. Então, a gente tem um grupo bem forte, a gente publica muito, a gente participa de todos os congressos, a gente tem uma carga de agenda, e ele participa, é um dos participantes do nosso grupo. Assim, a gente, vamos fazer um experimento, vamos fazer um negócio diferente e tal. E aí ele comprou a ideia e eu acho que isso é um trabalho bem interessante. E aí, um outro palpite meu é fazer uma análise de classe latente. Porque, embora você falou que você tem um grupo lá que é limitado no POI, mas você tem nas duas categóricas, você tem muita variação. Então, assim, qual variável categórica ali? Será que renda? Será que grau de instrução? Elas discriminam essa percepção? Então, dá para continuar ainda em cima desse trabalho para tirar muita coisa. Está muito legal. A gente tem duas variáveis fora da teoria do comportamento planejado, né? A gente segue mais 2 variáveis, que é os condicionantes e outro para explicar no trabalho. A gente segue essas 2 para fazer, mas não deu porque o trabalho ia ficar muito grande, né? Aí eu digo, se a gente pode ser vontade de chorar. Vocês e aí, mas acho que a gente pode fazer, acho que para a publicação futura a gente tem um objetivo de melhoria no trabalho, que a gente quer publicar, a ideia é essa, e escutar exatamente essas ideias para a gente poder evoluir. Se precisar, conte comigo. E talvez acho que uma pequena adendo. Eu acho muito interessante essa teoria do comportamento planejado, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa agora, usando esse mesmo modelo para alimentos à base de plantas, porque eu tinha muito essa dúvida e essa curiosidade no sentido de o quanto de fato essas percepções, enfim, elas vão impactar na intenção de compra. Eu achei esse trabalho muito legal por isso, acho que muito do que o professor estava comentando de explorar mais esses recortes de classe, de renda, isso é algo que eu acho super legal para a gente ter, de fato, na prática e na realidade, o quanto que isso está impactando no nosso dia a dia, pensando no professor também, né? São temas que são extremamente relevantes e que estão crescendo e estão se tornando cada vez mais importantes, mas quando a gente olha a realidade ainda tem um longo caminho para seguir. Até para a gente escolher o produto, foi assim, a gente debateu bastante, né? Escolheu um desodorante, aerosol, e tem lá explicando lá no rótulo do produto que ele não é testado em animais, né? Você não é testado, tem um desodorante Dove, você vai lá e tem lá, né? E a gente falou um pouco, então, foi uma discussão bem interessante, acalorada, inclusive, mas é essa ideia mesmo, a gente tentar, né, trazer essas ideias, essas coisas novas para a pesquisa, então acho que a gente evoluiu bastante, é muito bom. É sempre gratificante, né? Só a credibilidade do selo que a gente inseriu, né, como variável, e o cuidado com o bem-estar animal. Legal. Fazendo alguns comentários também, eu gostei bastante, porque a gente vê tem vários tipos de selos, né? E um que a gente está vendo com mais frequência agora é justamente esse, do não testado em animais. Inclusive, alguns anos atrás, talvez era um pouco mais difícil de encontrar no supermercado, mas agora quando você vai, você consegue encontrar com uma maior frequência. Mas aí também dá para testar se as pessoas elas adotam, se de fato elas compram, porque tem esse selo. Eu achei bem legal, assim. Trabalhos meus que analisam a perspectiva do selo de não testado e tal, só tem basicamente um ou 2 sobre isso. Então, praticamente não tem trabalho sobre isso. Então, a gente, vamos para essa pegada que eu acho que a gente pode dar uma contribuição interessante. E aí, 2 pontos só que eu anotei assim quando vi o artigo, que eu acho que talvez até como ponto de sugestão, quando vocês colocam na introdução, vocês não apresentam o conceito da teoria do comportamento planejado. Eu acho que seria legal colocar na introdução e apresentar, que você falou que são poucos estudos, né? A introdução não traz essa informação. Então, também trazer informação de o que já foi estudado até o momento relacionado com o selo e da teoria do comportamento planejado. E uma outra sugestão é do próprio referencial teórico, porque primeiro vocês trazem o da teoria do planejamento planejado e depois o consumo sustentável. Mas como eu imagino que o principal foco é o consumo sustentável, para trazer primeiro o consumo sustentável nesse referencial, e você vai afunilando um pouco mais para a teoria do planejamento
planejado e falar se já tem alguns estudos relacionados com isso ou não. Então, alterar o referencial para dar um destaque maior para o consumo sustentável. Porque assim, o consumo sustentável à luz do Planet Behavior, né? Então, é essa lógica aí. Legal. Colegas, companheiros, vamos lá. O professor Lucas aqui, a professora estava indicando aí a definição, né, pelo comportamento para a introdução, aí para citar aqui o trabalho dele aqui, o comportamento brasileiro, dele português, ficar em casa, em tempo de Covid, trabalhou, fez uma análise. Esse grupo, que é esse grupo entre o Brasil e Portugal, a gente poderia dar tudo, também a gente uma questão de ficar em casa, né? Então, ressaltando o uso da televisão planejada, Mais um minuto. para a gente entender o comportamento dele, então, está lá na remarca, né? Se vocês querem entender. Aí tem a parte do multigrupo, a gente não fez o Smart PLS, a gente fez o anos, mas é a mesma coisa. Assim, lá. Aí você vê, aí faz o que o professor Marcelo falou, né? E a diferença de caminhos, né? A diferença. Parabéns pelo trabalho. E aí, quantos segundos tem aí? 30 segundos. Tá. O que motivou o Sérgio a fazer o trabalho dele de pilha? Porque o Sérgio, ele é um executivo de mercado que trabalhou na indústria de pilha. Então, você vê que no final ele fala da implicação gerencial. E esse trabalho de vocês, ele tem, e essa interface é muito importante, assim, eu vou morrer falando isso. A gente não pode ficar aqui fechado na universidade. A gente tem que levar isso para fora. Então, isso é um tipo de informação que se você mandar para o cara da Unilever, procurar no LinkedIn, quem é o gerente de marketing da Unilever, falar, olha o que a gente fez. Provavelmente, até bolsa vocês vão conseguir. Do cara contratar vocês para fazer um estudo. Entendeu? Não percam essa perspectiva nunca. A gente não está aqui fazendo ciência pura, a gente faz ciência aplicada. Então, a gente tem que levar isso para fora. Parabéns pelo trabalho. A gente agora vai para o trabalho Learning with NBA Fans, Brand Knowledge from a Culturalist Perspective, com o Bruno. Inclusive, ainda tive que falar em inglês aqui, né, por causa do título. A apresentação está em português, tá? Só para avisar. Então, vou colocar aqui. Vocês de casa estão conseguindo escutar bem, né? O vídeo, quando eu coloco. Tá sim, tudo certinho. Beleza. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Moura, sou lá da UFPE. Esse trabalho que eu vou estar apresentando com vocês é Learning with NBA Fans, Brand Knowledge from a Culturalist Perspective. É fruto de um projeto de pesquisa em que eu e o professor André Maranhão de Souza Leão lideramos aí a investigação sobre fãs de ligas esportivas estadunidenses a partir dos os fãs brasileiros dessas ligas esportivas estadunidenses, né? O Fernando Carneiro Leão, ele é egresso aqui da UFPE, ele foi nosso PIBIC, né, e participou em muitos desses artigos aí, trabalhou com a gente. Somos do Propad aqui da UFPE, somos do ACAFãs, um coletivo de pesquisadores em estudos de fã de mídia e entretenimento, e esse projeto de pesquisa, como eu citei, ele foi financiado em parceria pelo CNPq e pela FACEP. Bom, vamos embora, vamos seguir aí. Basicamente, como o tempo é curto, eu vou elencar bem rápido, tá? Primeiro, o trabalho se foca na NBA, que é a principal liga esportiva de basquete do mundo, né? Ela é uma marca mundialmente conhecida, ela tem atletas mundialmente conhecidos, que também são marcas humanas, ela tem times mundialmente conhecidos, como o Chicago Bulls e os atletas LeBron James, Michael Jordan, no passado, certo? Você tem o Los Angeles Lakers, o Boston Celtics, você tem os próprios Nike Shoes, né? Os produtos que outras marcas produzem para a NBA, né? Os Air Jordan, né? Então você tem essa questão da NBA ela ser massivamente mediada, né? Transmitida, discutida na internet. Então é uma marca muito emblemática. Nesse caso, especificamente, a NBA, apesar de ela ter seus consumidores, sua audiência, basicamente, dos produtos diretos e indiretos, das pessoas que usam as camisas, que usam os produtos da NBA, não necessariamente assistindo a NBA, mas consumindo a NBA, certo? Ela vai ter tanto consumidores, mas ela vai ter principalmente fãs, né, que vão interagir na internet, que vão se apropriar do seu conteúdo, vão ressignificar, né? Então a gente tem diversos aspectos culturais a partir de marcas mediatizadas como a NBA,
certo? Consequentemente, esses fãs eles estão produzindo significados, conhecimentos que elaboram a sabedoria das marcas, a partir de uma perspectiva culturalista, porque a gente está compreendendo que são interações culturais, né, num contexto de cultura de consumo. E aí a gente chega na pergunta de pesquisa, que é como as interações dos fãs brasileiros nas redes sociais podem ser incorporadas como uma sabedoria da marca. Como referencial teórico, a gente apresenta a perspectiva culturalista das marcas, a partir muito de Douglas Holt, né, mas não se limitando a ele. A gente vai falar também de significações culturais das marcas, né, como os consumidores eles produzem saberes que podem ser incorporados pelas marcas, podem ser associados, e que inclusive podem serem uma discordância, né, um desserviço às marcas, mas que são produzidas, as marcas não controlam plenamente essa sua sabedoria. Nesse sentido, a gente apresenta o conceito de esquema cultural das marcas, né? Quando as marcas elas compreendem que, apesar de serem detentoras, né, dos seus produtos, elas não são os únicos produtores de conhecimento sobre. A gente apresenta o conceito de afiliação às marcas, ou brand attachment, né? Quando os consumidores eles são incorporados diretamente, né, a esses saberes das marcas, e quando, principalmente a partir das comunidades de marcas e dos fãs de marca. Então, os gestores, cada vez mais dos produtos, eles estão buscando compreender, buscando observar, buscando se sensibilizar a essas discussões para incorporar nos seus produtos e nas suas marcas. A gente revisita, na verdade, o conceito de Keller, né, que foi publicado lá no início do século XXI, em que as fontes secundárias das marcas são 4, principalmente, que são outras marcas, lugares, coisas e pessoas. Então, ele vai discutir isso, né, no seu trabalho seminal, publicado no JCR, e a partir disso a gente traz, né, como é que esses conceitos eles estão sendo discutidos hoje em dia, numa situação, num contexto, né, de internet, num contexto de redes sociais, num contexto de globalização. Como método, a gente utiliza a etnografia, amplamente utilizada na pesquisa do consumidor e com grande vertente nas pesquisas de marketing. Cosinets é o principal ator que propõe. É válido citar aqui que, como entrecultural, os 3 autores são fãs da NBA, consomem a NBA, né? 2 deles desde 2012, certo? Eu e o Fernando, no caso. A gente fez uma coleta de dados a partir do Buzz Monitor, né? Que é um software que monitora e permite a gente exportar esses dados, e a análise levou por volta de 10 meses, de 10 meses a 1 ano, né? Então, o trabalho terminou ali em maio de 2021, a coleta, e a análise começou, né, a partir de junho, assim, se a gente considerar o final da coleta, a gente até o começo desse ano, 2022. Os resultados, a gente encontrou 4 categorias e a gente associou essas categorias às fontes secundárias de Keller. Então, para a NBA, né, as interações dos fãs da NBA no Brasil, elas orbitam, né, 4 macrocategorias, que é o torcer para determinados times da liga, né, a categoria 1, se identificar, curtir, se engajar sobre determinados jogadores, certo? As questões de oportunidades e eventos locais da NBA, porque a NBA promove eventos aqui no Brasil, certo? A NBA promove no mundo todo, na verdade, né? Nos grandes mercados, na China, no Brasil, na Europa, certo? E, por fim, a adaptação da sua rotina de consumo à liga esportiva, nessa marca. Então, a partir disso, a gente extrapola um pouquinho, tá? Então, a gente sai da NBA, a gente extrapola, tentar generalizar, em que as marcas culturais, né, no contexto massivamente mediado, elas fazem uso de 4 fontes secundárias específicas, que são desdobramentos, são adaptações do conceito lá de Keller, né? Então, são outras marcas massivamente mediadas, porque as marcas elas precisam disso, elas precisam estar em voga, elas precisam estar viralizadas na internet, certo? Então, elas querem isso. Um segundo, né, seria as oportunidades locais, né, de você engajar localmente, né? Então, diferentes mercados vão ter diferentes fatores que permitem engajamentos locais, como eventos, por exemplo. A terceira seria a questão da rotina, né, de você estabelecer uma rotina em que os consumidores eles já se planejam para consumir a marca. Então, o lançamento de produtos, de eventos, então eles já têm isso, eles se adaptam, independente de onde eles estiverem. E por fim, mas não menos importante, na verdade muito importante, é a questão das marcas humanas, né, os influenciadores digitais, as celebridades, os atletas, certo? E tudo isso a gente vislumbra que, na verdade, endossam a existência de uma prática de brand love, né, do amor às marcas, quando as marcas estão preparadas para assimilar
e para estimular a lealdade dos seus consumidores, né, no que conceitua o termo brand love. Né? Como conclusão, a gente tem 4 aí, né, 2 são desdobramentos. A primeira é que as interações dos fãs nas redes sociais, elas podem ser assimiladas, elas devem ser assimiladas, né, como uma condição que produz saberes à marca. Então, as marcas elas têm que estar preparadas para monitorar as redes sociais, para considerar isso na produção de saberes das suas marcas, né, para não ficarem desatualizadas, né, do que os consumidores estão discutindo sobre. O segundo é que a gente propõe uma adaptação, né, das fontes secundárias, como eu citei, de Keller. Então, considerando o contexto de cultura participativa e próximo dos fãs, que cada vez mais é mandatário, né, a gente propõe isso a partir da discussão de Cosinets e Jenks, né, Jenks dos estudos culturais, Cosinets aqui de pesquisa do consumidor. A gente também tem que indicar que isso é uma proposição derivada de um contexto específico de fãs com marcas esportivas, com marcas massivamente mediadas. E aí, obviamente, a gente vê como desdobramento desse estudo, futura agenda de pesquisa, trabalhos que tentem entender como é que fãs de outras marcas massivamente mediadas, né, games, filmes, séries de TV, eles produzem saberes sobre esses assuntos. Né? Algumas referências aí, o Holt, que eu já citei, o Keller, né, 2 trabalhos, um de 2003 e o 2021, quando ele próprio revisita e indica dificuldades de estabelecer fontes secundárias diretas, então talvez o caso seja você segmentar mesmo o conceito de marcarização de estudos de marcas e a conversação de Cosinets e Jenks, que é muito importante, tá bom? Obrigado, espero que não tenha estourado o tempo por muito. É isso aí. Vocês querem começar? É o Bruno ou o André? É Bruno. Sou eu, Bruno. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Eu queria muito mais te perguntar no aspecto de curiosidade, aí que você disse que usou o Keller, né? Isso. E você citou a referência aí do artigo de 2003. Esse conceito é um conceito do brand knowledge, ele é multidimensional. Então, você tem brand awareness e brand image, certo? E lá no brand awareness você tem recall. E aí, a minha curiosidade, muito mais curiosidade, você usou essas marcas para fazer esse estudo. Qual o nível dessas dimensões você usou? Se você usou o brand awareness, né, ou o brand image, qual delas para você usar as marcas como estímulo? Então, eu cortou um pouquinho, eu não consegui entender a pergunta. Acho que você perguntou sobre as dimensões, não é isso? Qual a dimensão que a gente analisou? Ele vai vir para frente aqui para te perguntar e fica mais fácil. Está lá no fundo da sala. Valeu. E aí pode ficar de frente aqui e tu olha para ele aqui. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Valeu. Na realidade, é muito mais uma curiosidade, porque esse conceito do Keller, né? Keller usa o conceito de brand knowledge e tem essa dimensão, awareness e brand image. E ele, dentro dele, tem vários, diferente do conceito do Acker, né? Que ele usa awareness e faz uma escala já. A minha curiosidade é qual desses fatores ou dimensões que você escolheu para identificar como estímulo as marcas que você estudou. Pelo tempo, talvez não deu para você explicar, isso é muito mais uma curiosidade. Seria, se fosse um dos dois, seria brand, a imagem, vou falar em português mesmo, porque nesse caso, na verdade, é uma coisa assim que está no trabalho, não está na apresentação. Esse trabalho, na verdade, ele tem um efeito que ele é tanto indutivo quanto dedutivo, né? A gente começou o trabalho realizando um monitoramento, a gente não esperava isso, e a partir dos resultados, a partir da análise dos dados, a gente visualizou essas relações com a marca da NBA, especificamente, né? Como eu falei, é um trabalho que é guarda-chuva. A gente fez um trabalho sobre a Liga de Futebol Americano, a Liga de futebol lá dos Estados Unidos também, a Liga de Beisebol e a Liga de Basquete. E aí, no caso da NBA, especificamente, a gente viu que os brasileiros eles têm um apego maior à marca, né? Tem alguns elementos da marca, aí, no caso, seria a imagem da marca, que para eles são primordiais. Então, tanto de produtos, especificamente, as camisas, os bonés, os sapatos, quanto marcas que se associam a outras. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma forte campanha, acho que é da Sadia, se eu não me engano,
que está patrocinando, então eles desenvolvem todo ano produtos específicos para a NBA. Então a gente viu que os brasileiros eles se engajavam muito, sabe, nesses qualquer coisa que tinha a marca da NBA lá, a logomarca ou dos times, para eles era uma temática. E aí a gente foi refletir, né? Então a gente foi pegar as discussões sobre marcas de forma geral, dos clássicos mesmo. Então a gente foi para Aker, a gente foi para Batra, a Erol, do Brand Love, a gente foi para Keller, né? A gente foi realmente parar. Então, beleza, a gente já chegou no resultado. Agora vamos voltar atrás, vamos tentar construir essa problemática, vamos tentar refletir sobre o que é isso que está falando. E aí a gente encontrou, né, esse conceito de Keller, e aí a gente teve uma dificuldade interessante, porque, notadamente, os conceitos de marca, de estudos de marcas, eles têm um caráter não culturalista, né, não culturalista. E o nosso trabalho é culturalista, é uma etnografia, né? Então a gente teve essa dificuldade inicial de conseguir fazer essa articulação. Então a gente também foi estudar marcas no conceito cultural. Então a gente foi para o Brand Knowledge, que é Douglas Holt, principalmente, que ele vai desenvolver isso, vai dizer que as marcas elas têm um papel cultural e social, e os gestores de marca eles podem se beneficiar disso. Então, basicamente foi isso. Assim, eu para responder sua pergunta, que era bem rápida de responder, eu preferi contar a historiazinha para explicar as pontes que é feita. E aí, só para fechar, aproveitando a oportunidade, eu acho que esse artigo ele tem uma grande contribuição, que é o fato de a gente poder generalizar, né? De a gente sair um pouquinho da própria marca que a gente está estudando, para tentar entender como é que as marcas hoje em dia elas têm esse efeito. E aproveitando a fala, eu concordo plenamente que a gente tem que sair um pouco da universidade e tentar levar para as empresas esses resultados, porque às vezes as empresas elas estão buscando pesquisas muito numa caixinha só, né? Então, acho que esse artigo, entre outros, ele tem duas possibilidades. Essa de dialogar com as empresas, com os gestores, porque mostra que o método cultural ele pode e deve ser utilizado, né, para estar monitorando a marca. E a segunda, e eu acho muito interessante, que é uma coisa que eu falava com o André quando a gente desenvolveu, né, esse artigo, é que ele traz um conceito que é dado em sala de aula, né? Porque muitas vezes a gente estuda artigos que não são dados em sala de aula na graduação. Então a gente tem uma dificuldade também de trazer para o estudante de graduação esse conceito que a gente faz a pesquisa. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado por causa disso, porque eu levo ele em sala de aula. Então, é mais ou menos por aí. Ok, parabéns aí pelo... É porque só fiz essa consideração, é porque tanto o Keller como o Aker, eles são teóricos, né? Isso, então, exatamente. quem o professor Marcelo aqui, que eu sou fã dele, que assiste às aulas de atitude, das escalas, na realidade, eles nunca testaram, eles desenvolveram a teoria, mas não desenvolveram escalas, né? Então, as escalas são de outros autores. Por isso é que eu fiz essa pergunta, porque você citou essas dimensões, mas eu não consegui captar na hora. Parabéns aí pelo trabalho. Tá, só aproveitando, não é uma dimensão nem uma escala, até porque a gente não está num teste, né, nesse caso. Isso. A gente está, exatamente, a gente está, de certa forma, a gente está explorando, né? Então a gente está propondo camadas a mais, a gente não está fazendo teste do que foi feito nem pelo professor Aker, nem pelo professor Keller. Perfeito. Show. Um minuto e meio. Tá. Comentário, pessoal? Ô, Bruno, eu só queria fazer um comentário que, embora vocês não tenham feito, como o Zé Sarto falou, de criar a escala, etc., mas vocês testaram empiricamente o conceito. Então, isso já é um avanço assim, muito legal. E aí eu fico pensando uma coisa assim, vocês fizeram com o NBA e tal, que tem todo esse apelo midiático. Mas eu já fiquei pensando aqui, como vocês fizeram a coleta, etc., tem tudo, né? Até com o MasterChef dá para fazer. Sim, claro, com certeza. Com certeza, porque... Diga. Pode falar. Não, porque esse teu trabalho, para mim, ele tem duas dimensões. Uma dimensão é o que vocês fizeram com a NBA e a outra é uma dimensão de tutorial. Como fazer uma pesquisa quali desse jeito. Então, eu acho que dá para vocês pensarem nesses dois caminhos. Sim, é isso. Eu até penso numa terceira, que como eu disse assim, que é essa questão pode não parecer, de você aproximar um pouco com a sala de aula, porque, assim, é uma dificuldade que eu tenho muito, né, assim, conversando com outros professores, que a gente acaba fazendo pesquisas
que contribuem para a literatura, mas que elas só vão chegar na sala de aula, né, nos alunos de graduação especificamente, não estou falando dos de pós, daqui a 6 anos, 10 anos, né, a gente acaba não trazendo os conceitos básicos em discussões. E aí, nesse caso especificamente, eu fiquei bem feliz com esse resultado de a gente poder trazer um conceito que é seminal, que está lá no manual lá de marketing, né, no manual de Kotler e Keller, e de revisitar ele para o tempo atual, né? Porque quando a gente está dando aula, é um conceito que vai fazer 20 anos, que Keller propôs. Então, eu achei bem interessante isso também, esse papel de revisitar o conceito. Perfeito. Então, tem 3 coisas aí para você fazer. Pois é. Um paper, tutorial e um caso de ensino. Pois é, exatamente. Olha, o paper e o caso de ensino estão prontos, né? Falta só o tutorial. Na verdade, o tutorial ele tá porque a gente acaba dando aula de etnografia e apresentando também porque a perspectiva qualitativa e culturalista, como é que ela pode agregar para a gestão de empresas, principalmente de empresas e de marcas que fazem espaço na mídia, e quase todo mundo hoje em dia faz, né, nas redes sociais. Então, acaba que está crescendo para a gente, é uma oportunidade. Como membro do Conselho Editorial da Remark, eu te digo que tutoriais são bem-vindos. Tá certo. Vou falar isso para o professor André. Pode falar. Então, vamos lá. Bruno, parabéns pelo trabalho. A gente vai agora para o último, porém não menos importante, que o nome é A Influência do País de Origem na Intenção de Compra, um estudo sobre marketplaces chineses. Olá, eu sou a Bruna Koisev e eu vou apresentar sobre o nosso trabalho a respeito da influência do país de origem na intenção de compra, um estudo sobre marketplaces chineses. O trabalho foi realizado junto ao professor Ayman e os alunos Kaique, Júlia e Marcelo, da unidade da EASH USP. Introduzindo sobre o trabalho, conforme descrito por Falahat, a intenção de compra do consumidor em relação à plataforma online e o seu comportamento de compra são influenciados pelos fatores de confiança, país de origem, etnocentrismo, reputação e animosidade. E o objetivo da pesquisa, portanto, é justamente mensurar e identificar a confiança destes consumidores no marketplace não brasileiro e a sua visão sobre o país de origem da plataforma, bem como qual a influência destes 2 aspectos em relação à sua intenção de compra. Como objetivos específicos, então, nós temos compreender o impacto da variável país de origem da plataforma na percepção de qualidade, imagem da marca e confiança pelo consumidor, e identificar quais outras variáveis contribuem para a intenção de compra em uma plataforma internacional. Como referencial teórico, nós temos, então, principais conceitos que norteiam essa pesquisa. A animosidade, em primeiro lugar, está associada a emoções de antipatia e inimizade, gerada seja de crenças oriundas de fatores econômicos, políticos e militares anteriores ou contínuos entre as nações. E a hipótese relacionada a esse conceito é que altos níveis de animosidade contra o país de origem da plataforma reduzem a confiança no país e, portanto, no marketplace em questão. Segundo conceito diz respeito ao etnocentrismo, que é uma variável que explica a preferência do consumidor por um produto baseado em seu país de origem, sendo bastante relacionada à preservação do grupo, bem como à sua identidade. E a hipótese diz respeito a que altos níveis de etnocentrismo reduzem a confiança no país de origem e, portanto, no marketplace. A reputação, por sua vez, trata da visão que o consumidor tem de o país e suas empresas. Uma reputação positiva no país de origem contribui para o aumento na confiança do país e, portanto, no marketplace. Depois, nós temos a confiança, e a confiança do consumidor em relação a uma empresa está relacionada à percepção que ele possui em relação ao seu país de origem. E, além disso, a confiança do e-commerce se baseia nos aspectos de reconhecimento de marca, qualidade do serviço, segurança, entre outros. A hipótese, então, relacionada à confiança diz que o maior grau de confiança do consumidor no país de origem e sua indústria contribui para o aumento na confiança do marketplace. E, por fim, afetada especialmente pela confiança, a intenção de compra do consumidor, ela é entendida como um fator preditor do comportamento de compra do consumidor e entende-se, então, em nosso modelo teórico proposto, que um alto nível de confiança no marketplace contribui positivamente na intenção de compra. Consequentemente, o método da pesquisa era uma pesquisa quantitativa, tínhamos uma amostra composta por pessoas que conheciam uma das plataformas de origem chinesa utilizadas para análise, que era AliExpress ou Shein,
Com relação ao marketplace, foram utilizadas escalas de reconhecimento de marca, qualidade do serviço, segurança e comunicação boca a boca propostas por Fala Hat. E com relação ao país de origem, foram utilizadas as escalas de reputação, confiança, etnocentrismo, animosidade e intenção de compra propostas por Torres e Guettires, além de atitude geral em relação aos produtos de determinado país, propostas por Parameswaran e APRAC. Foram obtidas ao todo 318 respostas e após os filtros de validade, nós tivemos 300 respostas válidas. E a amostra foi selecionada por método de amostragem não probabilística, mediante técnicas de amostragem por conveniência e bola de neve. Nós temos, portanto, este framework teórico com animosidade, etnocentrismo e reputação, afetando confiança no país de origem, afetando, por sua vez, confiança na plataforma e afetando, por fim, a intenção de compra, sendo que todas as relações aqui são positivas, com exceção de etnocentrismo e confiança no país de origem. Como método de análise, nós tivemos inicialmente uma análise demográfica dos respondentes, seguida de uma análise fatorial confirmatória e finalizada com uma regressão. A amostra, portanto, era, em sua maioria, mais jovem, entre 18 e 24 anos, em sua maioria feminina, em sua maioria pessoas com ensino médio completo e ou cursando nível superior ou com nível superior completo, com renda entre R$ 3.390 e R$ 6.780, em sua maioria conhecedora de ambas as plataformas de origem chinesa, sendo que 28% nunca compraram em nenhuma das plataformas e 52,7% compram mais frequentemente na AliExpress. Inicialmente, então, com a análise fatorial, nós conseguimos seguir com quase todas as afirmações, com exceção de apenas uma, que é costumo comprar mais produtos nacionais do que produtos importados ou de outros países, relacionado a etnocentrismo. No entanto, o construto consegue se manter com significância suficiente para ser mantido na análise. Na matriz de componente rotativa, utilizando o método Varimax, com normalização de Kaiser e uma rotação convergida em 6 interações, nós temos o construto reputação se dividindo em 2 componentes diferentes, reputação em geral e reputação no mercado e na mídia, e nós temos o etnocentrismo com baixa significância nas afirmações relacionadas à preferência por produtos nacionais, de forma que foi mantido no modelo construto, mas considerando especificamente as frases referentes à economia nacional. E com a análise de validade discriminante, nós temos que existe, de fato, uma validade, visto que as variáveis independentes obtiveram correlação entre si menor ou igual a 0,5. Mediante a correlação de Pearson, nós temos que a variável com maior interferência na confiança do país é a reputação em geral, a variável com maior interferência na confiança da plataforma é justamente a confiança no país de origem, conforme previsto no modelo, e a variável com maior interferência na intenção de compra é a confiança na plataforma também, conforme previsto no modelo teórico. A partir da análise de regressão, portanto, nós temos que as variáveis são aceitas com grau de confiabilidade acima de 95%, e aqui nós temos como limitação o fato de ser uma amostra concentrada em um público mais jovem, de escolaridade semelhante, sociodemografia semelhante, apenas de 300 pessoas. Naturalmente, uma amostra mais abrangente e variada pode ser capaz de trazer contribuições maiores para o tema estudado, e implicações deste estudo dizem muito respeito à entrada crescente de plataformas de origem internacional com o crescimento do mundo online, tornando-se primordial estudar o impacto de aspectos culturais no comportamento de compra, e sob o ponto de vista prático, isso faz total sentido para empresas estrangeiras que planejam suas estratégias em diferentes países, haja visto, então, esse cenário globalizado e com a necessidade de relações entre diferentes países. Esse, então, é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Aqui nós temos as referências usadas durante o nosso estudo e muito obrigada. No estudo do Fala Hat, esse 2019, com que amostra ele fez esse estudo? Porque vocês se inspiraram no estudo dele para fazer. Ele fez com o consumidor, fez com o aluno, o que ele fez? Se não me falha a memória, eu preciso resgatar no artigo. Mas eu acredito até que ele fez com um número de amostra um pouco maior, de acho que 100. A gente fez com 300, ele fez com uma amostra maior. Mas, de modo geral, o que a gente vê nos estudos é que ainda falta o que tem de disponível em outros artigos, ainda falta um pouco dessa abrangência, de ter maior variedade sociodemográfica, de ter... ali acho que não foi com estudantes, mas mesmo assim a gente ainda tem essa ausência de variedade no sentido de escolaridade, de renda, de classe, e o que a gente viu foi também uma falta de coisas do Brasil, especificamente para a gente entender a percepção brasileira. Mas, se não me falha a memória, não foi feito com estudante. Tá. Vocês são alunos de graduação. Isso. Ah, legal. Então, mais uns aí que estão, até o do
do Bruno também, ele era de C, né, Bruno, teu aluno? TCC. Isso, então, TCC, o teu também, então isso é muito legal, assim, dá para fazer. E me diz uma coisa, com que software vocês rodaram isso? A gente fez no SPSS, a regressão. Tá, então é só bom colocar lá, lembrar que foi no SPSS. Tá. E aí, meu povo? Seu trabalho de graduação. Maravilhoso, maravilhoso. Normal, né? Eu participei de uma pré-banca na USP, que ela também está investigando o efeito país de origem, só que ela está olhando para celulares. E ela está comparando chinês, sul-coreano e americano. Três nomes. E aí ainda não sei o resultado, ela ainda está rodando os testes, mas assim, é o que está chamando de atenção. Efeito país de origem, né? Eu mostro interessante. Presentes? Não, dá para fazer bastante coisa. Assim, eu perguntei por que vocês rodaram isso, porque do jeito que vocês criaram ali, é modelo de educação estrutural fácil, né, para fazer. Então, dá para vocês pensarem em dar uma limpada ali, só avançar e fazer. E duas alunas de iniciação científica da FEI, a Laura, que foi minha colega na Ibirapuera, ela professora na FEI também. Estavam fazendo sobre o país de origem e sobre vacina. Sobre a Coronavac, sobre a AstraZeneca também. Então, é um tema que está muito recorrente, essa coisa do país de origem. Ele teve uma época boa, no começo dos anos 2000, se falou muito, arrefeceu e agora ele volta. Eu acho que para isso faz todo sentido. Eu tenho dois pontos aqui em relação ao artigo, que eu acho que até que vocês colocam na contextualização, né? Eu acho que seria interessante vocês trazerem dados. Por exemplo, no Brasil, qual é a porcentagem de pessoas que compram das marketplaces do Brasil e os que compram fora, até para ilustrar um pouco mais como que é a situação. Realmente, os brasileiros preferem comprar os marketplaces de fora, do Brasil. Acho que seria legal trazer isso para contextualizar mesmo. E alguma sugestão de estudos, por exemplo, que eu pensei, que você estudou produtos de fora, né? Mas dentro da situação do Brasil, uma sugestão talvez seria a questão da Amazônia, que é algo que é do nosso país, mas, por exemplo, as pessoas compram ou não um produto pelo fato de ele ser da Amazônia. Então, uma sugestão seria isso também, de um outro estudo, né, em relação a esse. Mas trazendo essa questão do país de origem. Então, esses foram os dois pontos, assim, que percebi bastante quando eu vi o artigo e quero parabenizar, que achei bem legal, assim, e tá ótimo o trabalho de vocês. Obrigada. Eu acho que você comentou desse ponto de contextualizar melhor a questão de quantos compram hoje de marketplaces nacionais, quantos de fora, e isso eu acho interessante, não só para a gente ter essa contextualização no país, mas é um ponto que a gente coloca como uma limitação nesse estudo, que eu acho que é super válido para a gente explorar e trazer pesquisas mais para frente, no sentido de, pela amostra que a gente tem, dado o perfil que foi de respondente, a gente tem um perfil que compra bastante nesses marketplaces, a gente tem um perfil, ali era quase 30% que não comprava, mas também a maioria, então, compra, a maioria conhece, mas que ainda não é um perfil mais jovem. Aqui foi uma pesquisa que ela foi feita, especialmente em São Paulo. Então, acho que isso é muito interessante, é algo que chamou também nossa atenção no sentido de o quanto que isso se reflete no restante do país e em outras classes, como vendas, e até por tudo que você comentou também, de às vezes nós no dia a dia, lendo matéria, ouvindo de outras pessoas, no dia a dia, como existe muitas vezes esse preconceito, ou essa ideia de menor ou maior qualidade dependendo do país. Então, acho que é um tema que interessa a gente bastante nesse sentido, de explorar o fator cultural e como isso afeta na percepção de outros países. Se você ampliar essa escala, você pode ver diferentes números no Nordeste, no Norte, no na região Sudeste. Acredito que sim, apesar de ter mesma idade, total, são diferentes. 53, não sei. Esse ponto a gente pode ensinar. Ali era quase, isso daí era 30.
não comprava em nenhuma e a maioria, 53%, comprava especialmente no AliExpress. Então, é uma amostra que já está mais familiarizada, né, com essas plataformas. E aí eu volto porque eu falei para o Marcos, que à medida que você consegue distinguir quem compra, quem não compra, quem conhece, dá para você fazer essa análise também comparando os grupos. Falar, olha, o cara que já comprou, como é que é a percepção dele versus o cara que não comprou. Então tem, assim, dá para desdobrar bastante esse trabalho. Até quando eu tive final, eu já fiquei pensando aqui, eu vou juntar as amostras só inserir restante para publicação. Vou colocar separado e agrupado. É isso aí. É isso aí. Bom, em relação ao artigo da Bruna, alguém também dá um comentário? A gente pode agora encerrar o tempo do seu artigo. A gente tem um tempo ainda para fazer a discussão geral, menção aos artigos. Também encerrar o tempo da Bruna, né? Começar alguns comentários aqui, assim, eu acho que é legal a gente estar nesse ambiente. Diga. Marcelo, assim, eu chego, desculpei a colocação, mas é o seguinte, o primeiro artigo, você participou dele como orientador? Fui orientador externo, isso. Isso. Eu venho lhe acompanhando há muito tempo, né? Você tem visto sempre aqui no seminário, graças a Deus voltamos aí para os presenciais, né? Porque o único que nós fizemos foi remoto, né? Não, a gente fez um presencial, acho que sim. Não, fizemos 2 presenciais. E depois 2 remotos. Exatamente. E você é o longo das escalas. Então, na realidade, como eu estudo marcas, e eu na disciplina com o professor Lucas aqui, eu faço quantidade e faço quantidade. E aí foi até citado no relatório do Euromonitor. Então, nós usamos a base do Euromonitor, e eu pego sempre o market share lá. Né? E vou para o top of mind, que é uma das medidas, né, do Keller e do Arco que foi citado. Então, ela é uma variável dano. E eu vi aí no Triple Bottom Line, você estudou aí conhecimento, responsabilidade social, que é economia, ambiente. Essa teoria do Elkington, o que ele fala? Ele fala que a sustentabilidade ela é tridimensional, existe um tripé. Porque sempre as pessoas olharam uma única linha, um único bottom line, que era o financeiro. Ele fala que não. Você tem que olhar o econômico e o ambiental, e o social. Aonde é que eu quero chegar? Diga. E aí o trabalho do Sérgio, né? Isso. Que fez a regressão aí no experimento, semestre passado, eu coincidentemente resolvi, eu sempre trabalho com algumas dimensões, fazendo relação com o top of mind, com marcas retiradas lá do monitor. E aí, pela primeira vez, eu usei, né, responsabilidade social na dimensão econômica, ambiental e social. Tá. E aí, o que é que eu fiz? O que é que eu percebi na turma, né, como exercício? É que o consumidor, né, a experiência que ele tem, embora aquela empresa diga que pratique responsabilidade social nessas 3 dimensões, mas ele não associa as marcas às 3 dimensões. Por exemplo, trabalhei só com economia, trabalhei só com responsabilidade ambiental, então não há, por isso é talvez, assim, explorar mais isso, essa dificuldade de reconhecimento da marca, O social e o ambiental. social e o ambiental nas 3 dimensões. Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá no Euromonitor, escolho 7 marcas, 7 categorias. Vamos lá para vestuário, vamos lá para água, vamos lá para luxo, né? Enfim, escolhe 7 categorias. E esses resultados são muito diferentes de, por exemplo, água. A responsabilidade econômica dentro do praticante, com algumas marcas são associadas quando o consumidor, se fala muito dessa teoria do eco, mas o consumidor, de modo geral, não tem esse conhecimento dessa teoria. Não percebe. Não percebe. Não percebe. Então, principalmente, eu achei muito interessante quando ele foi para cima da pilha, aí, que ele trabalha, ele tem experiência, né? Talvez essa dificuldade maior nesses testes de fazer associação ou regressão dele com o prédio. Perfeito. Perfeito. Então, eu estou com essa base de dados, eu fiz esse negócio, vou mandar para você. Joia. O que eu queria falar, assim, que o que eu fiquei muito feliz é de ver alunos de
TCC, aluno de iniciação científica, apresentando no SEMEAD. Acho que isso é uma coisa muito legal. Assim, o SEMEAD, ele é um congresso bastante competitivo, então isso demonstra a capacidade que vocês tiveram de produzir coisas com qualidade. E sempre a gente vai estar empurrando como professor, continue, vá para frente, vá fazendo, vai. Então, acho que é importante essas observações que a gente faz aqui nesse contexto. Eu também, assim, gostei muito dos trabalhos, quero parabenizar novamente. E eu consigo ver duas conexões, assim, bem claras entre os dois primeiros artigos, que é essa questão da informação para o consumidor e como que ele vai agir em relação a isso. Então, em relação à mensagem, né, do descarte, da pilha e do produtos não testados em animais. Então, dá para perceber uma conexão entre esses dois artigos. Inclusive, eu gosto muito dessa parte de como você comunica ao consumidor. Eu já participei de uma pesquisa relacionada à comunicação para reciclagem. Então, você separar os materiais para poder colocar para reciclagem. E existe realmente uma diferença entre as mensagens. Uma mensagem que você fala para o consumidor que é importante reciclar vai ter um efeito diferente de uma mensagem que mostra como que recicla. Então, a mensagem ela é muito importante porque ela influencia no comportamento. E os outros dois artigos, dá para ter uma questão muito cultural, assim, dá para identificar. Porque foram duas, uma marketplace chinês, que é de fora, e também do NBA. Então, são coisas que não são no Brasil, mas que dá para estudar o consumo dentro do Brasil. Então, eu consegui identificar também, né, essa relação. Então, assim, ficou bem claro para mim. Legal. Os participantes remotos, virtuais, digitais, avatares, querem fazer algum comentário? Um de cada vez, então, no turno. Eu queria fazer um comentário rápido. Eu concordo com a fala disso do SEMEAD. Eu fico muito feliz também quando eu vejo alunos da graduação e sendo parte de pesquisa, né? É um dos motivos, inclusive, que eu normalmente priorizo o SEMEAD antes dos outros congressos, porque eu vejo que, apesar da concorrência, isso não tira em nada a qualidade dos trabalhos, a gente tem essa integração com os alunos. Então, eu queria parabenizar não só os alunos, mas também aos professores que acabam orientando, né? Essa integração, né, que a gente acaba, é um processo de formação e de mostrar a capacidade. Então, eu fico muito feliz de sempre estar sendo parte aqui do SEMEAD e ver a participação de alunos de graduação, do começo do mestrado, de estarem por aqui apresentando trabalhos tão bons que acrescentam tanto para a gente e faz a gente abrir um pouquinho os horizontes. Eu queria dar os parabéns a todos que apresentaram aí os seus trabalhos, em especial ao último, pelo que até a colocação que o Marcelo fez, né? Isso que já começa a motivar a turma de graduandos, né? Os alunos que vão se graduar ainda já estão aí despertando esse viés acadêmico aí, isso é muito, muito bacana. E falando um pouco sobre esse trabalho, eu queria só colocar um ponto de vista. Eu notei que eu notei a falta, no meu entendimento, de um construto aí, que seria o construto preço. Acho que numa decisão, né, numa decisão de quando você está no marketplace, que você aborda aspectos do país, aspectos de produto e tudo mais. O consumidor brasileiro, quando ele vai fazer a sua compra, quando ele vai adquirir um produto de um marketplace de fora, né, uma vez que ele tem vários marketplaces aqui dentro do Brasil, ele é motivado pelo preço. Certamente ele é motivado pelo preço também. Eu acho que ele deveria ter um protagonismo. Como esse trabalho, pelo que eu entendi, ele ainda vai se desenvolver, ele vai ter novos passos, é uma sugestão, e aí fica só como uma forma de vocês avaliarem se vale a pena pensar nesse construto aí para os próximos passos. Com certeza, acho que esse é um ponto super válido e, inclusive, nesse caso, a gente acaba não colocando até para ter primeiro essa análise mais prévia, pensando em percepção mesmo de confiabilidade, de segurança, tanto que dentro ali do construto de confiança a gente fala
do quanto eles acham que aqueles produtos têm qualidade, do quanto que vai atender, do quanto, enfim, tem uma série de afirmações lá dentro. Mas acho que para o próximo passo isso é muito interessante, inclusive porque parte do insight da gente começar a pesquisar esse tema é até por ouvir muito e ver muito sobre isso no sentido de, é barato, mas tudo bem, às vezes eu não vou confiar tanto, mas vale a pena que é barato. Então, acho que é algo super legal como próximo passo para entender melhor esse cenário, né? Acho interessante. Gostaria só de aproveitar um comentário lá também, eu acho que tem a ver com os riscos, né? A questão do preço, que além de conhecer essa questão do país de origem, às vezes vai trazer uma carga de preconceito, mas o risco talvez é baixo. Então, um outro estudo, talvez aqueles riscos que estão associados às compras na internet também devem ser mensurados. Quanto eles interferem, né, na questão do país de origem? Acho que dentro de riscos tem a questão do preço que o Sérgio trouxe, daí a gente pode falar do tempo de chegar. Você vai chegar o produto que, na verdade, eu vai para a alfândega, se a propaganda não está errada. E tem uma coisa muito legal, né, que você fala de risco, porque existe uma questão de uma elasticidade de preço aí que dá para mensurar, tá? Até quanto eu estou disposto a correr esse risco de passar na alfândega, do produto ser ruim, mas tudo bem. Então, esse estudo dessa elasticidade de preço é muito legal também, juntando, como é seu nome? Que o João Paulo falou e o Sérgio falou, quer dizer, você traz esse componente do risco com o preço e você vai criar essa percepção da elasticidade de preço. Até aqui eu vou. Ah, não, se for mais do que, eu imagino assim, mais do que R$500, eu vou pensar 2 vezes. Onde está esse limite que eu vou me arriscar a comprar? Às vezes até a categoria de produto também vai interferir. Isso. Se é um produto que precisa ser verificado antes, que eu tenho um pouco mais de apreço, talvez eu não. Talvez eu tenha uma percepção da origem diferenciada. Se é um produto que é usual, talvez não. Aí eu aceite correr mais risco. Normalmente legal. Mas agora despertou uma curiosidade muito bem lembrada por você, essa assim, ó, baixo preço, alto preço. Se é marketplace, tem lá a avaliação do marketplace. Você fala que você trabalha com produtos dentro? Os sites não são avaliados se eles são de baixo ou alto risco, nível de satisfação. Na verdade, é o rei que o consumidor deu, né? Exatamente. Porque o que eu estava imaginando aqui, quando você leva uma coisa, você começa a despertar isso aí. Porque a questão é, se alemão, né, é bom, é forte, aquela história da Mercedes, né? Então, você está estudando a origem. A origem é do site ou do produto? Da marca. O que eles estudaram foi o site. Né? O site. Então, esse site é avaliado. Então, quando você coloca essa questão aí do site, você pode usar aí como moderadora, pegar lá as estrelinhas dele, bem avaliado e não avaliado. Né? Ele pode moderar isso. Não, e até uma outra pergunta, né? Assim, no seu processo decisório, você considera esse rating? Esse rating. Isso, eu acho que é super legal essa questão de avaliação ainda ligada à questão das categorias, porque quando a gente estuda sobre marketplace, você sabe esse fato, vai falar de roupa, é totalmente diferente da avaliação de celular, que é totalmente diferente da avaliação de uma pecinha de decoração de casa, porque é isso, a diferença dos riscos, talvez o fato de que para roupa eu não estou conseguindo provar, não estou conseguindo sentir tecido, e o risco é maior, eu vou talvez valorizar algo que seja mais barato. Então, acho que é super legal, assim, é uma infinidade de variáveis que acho que são interessantes da gente. Legal. Como é que estamos de tempo aí, Bela? 7 minutos. 7 minutos. Eu posso Claro. aproveitar que assim, tá todo mundo estudando atitude, e aí eu tenho uma dúvida que é, para mim, eu já fiz um experimento usando a teoria da atitude também do Azigen, só que com o Fishman, a teoria da atitude, que ele divide lá nos 3 componentes: cognitivo, afetivo e corretivo. Aí eu queria saber, assim, de vocês que já trabalharam com outras teorias da atitude, o que vocês veem de positivo, por exemplo, em trabalhar com a teoria do comportamento planejado em relação a essa outra?
dele também, do Asgen, em relação a outras também formas de mensurar a atitude, como o English Today. O que vocês veem de vantagem e desvantagem, por exemplo, nessa? Deixa o povo aí, vamos aí. Você que vai dar o workshop de escalas, né? Então, estarei lá porque é um problema isso daí, né? Para mim, A gente, quando foi fazer o estudo, a gente procurou uma teoria que já tivesse uma validação, né, bem já consolidada, em vários estudos. Né? E aí a gente quis deixar o trabalho realmente bem amarrado teoricamente, para que a gente pudesse, no empírico, né, ver o que podia trazer de novidade para o trabalho. Então, o objetivo da gente trabalhar foi trabalhar uma teoria que tivesse já uma validação bem já bem consolidada no âmbito científico, né? Esse é o objetivo da vida. É isso que você sabe estar falando, bom. A teoria do conceito planejado, ela já é muito debatida, né? O Paulão está te ouvindo. Tem que falar. Então, um dos pontos é que a teoria do conceito planejado ela é muito já usada, utilizada. Então, às vezes, você não vai conseguir trazer uma novidade. Só usar ela, você tem uma explicação do porquê esse fenômeno eu tenho que analisar com essa teoria. Né? Assim que você falou no começo, foi conhecendo, assim, mas é olhar assim, a questão do problema, o que você quer entender mesmo. Né? A teoria do planejado vai olhar atitude, normas objetivos e controle. Né? Até o Asgen mesmo, ele lançou 2 anos atrás, dizendo que a norma subjetiva ela não dá certo. Aí ele falou que ela às vezes vai para frente, né? ela fica entre a intuição e o efeito dela não funciona mesmo. Uma parte dos artigos não dá. Então, ainda, embora é uma teoria muito utilizada, ela ainda está sendo estudada. Tem que olhar bem o que você quer entender. Né? Porque o grande problema também da teoria planejada é que você não tem um comportamento. A maior parte das pesquisas. Você tem o comportamento, aí sim ela é super bacana. Quando você fica só na intenção, aí tem que explicar por que eu estou parando assim, estou usando ela. Né? Aí o caminho é adicionar variáveis a mais. Né? Você tem a base teórica, mas até essa adição de variáveis tem que explicar, tem que ser bem explicado. Por que eu estou adicionando essas variáveis? Aí a gente tem a decomposta, né? Que eu peguei a decomposta, que aí vem antes das crenças, né? Mas tem que pensar. Não sei o que vai ter que explicar, mas publicamos no parque, né? Depois do seminário passado, e o editor, eu não sei se foi você o editor, né? Né? Mas ele pediu uma explicação por que nós estávamos usando a teoria de comportamento organizado, porque do marketing, que a revista é de marketing. Né? E foi uma das justificativas que nós tivemos que um dos fatos que a gente queria usar a teoria de planejado para tentar ficar em casa. Não tem nada a ver com marketing, né? Mas a ideia era para marketing social, campanha de marketing social. E ela surgiu para a psicologia social. E isso era uma comparação entre brasileiro e português. Nós apresentamos esse artigo aqui. Marcelo não estava, mas tem uns 3 que estavam lá para a gente sugerir que nós enviássemos para a Remarque, né? Estava lá, a pessoa da Remarque. E uma das questões, olha, vocês têm que explicar porque vocês estão usando isso aqui dentro do marketing. Então, a gente fica, porque a teoria está na onda, né? Mas tem que encaixar dentro da nossa área, aqui, que nós somos do marketing. Tá. Então, let me jump in agora, vai entrar nesse negócio. Tem um livro do Eisen e do Fishbein chamado Crenças, Atitudes, Intenções e Comportamento, de 1975. Não sei se você tem esse livro. Tem, você baixou ele lá, está disponível no site do Eisen, está disponível para baixar. E ele tem uma estrutura que ele mostra a atitude, a intenção, o comportamento, independente de TPB ou TRA, mas pensando nessa questão. Qual é o nosso grande problema e qual que é o gap que a gente tem entre intenção e comportamento? A gente só mede comportamento se a gente fizer etnografia. Bom, só vou saber o que você fez se eu fiquei com você uma semana acompanhando você para ter certeza do que você fez. Quando a gente vai falar de atitude, a gente vai ter que voltar lá, e eu vou falar disso na sexta-feira, a gente vai voltar para o final dos anos 1920, quando o Thurston e o Likert começaram a buscar uma forma científica de medir atitude.
E a primeira coisa que eles falaram é o seguinte: o que é atitude? Então, para a definição deles, a atitude ela é um substituto verbal para uma ação. É isso que eles medem como atitude. Então, a gente tem que ter isso como premissa. Falar, olha, quando a gente está medindo atitude, a gente tem que ter a premissa que é um substituto verbal para ação, não é ação. E mais do que isso, entra Marlowe e Crown depois falando sobre desejabilidade social. Esse substituto verbal para ação, que eu estou afirmando que ele é um substituto, será que ele não está motivado pela desejabilidade social? E aí o que a gente vai usar? TPB, TRA, o que você quiser, você vai usar ele como um framework. Fala assim, eu vou tentar encaixar dentro disso aqui. Mas como é um negócio tão complexo que tem tantas dimensões, a gente tem que ter essa humildade, ter essa limitação e falar assim, eu estou circunscrito nesse framework específico. Como o Marcos falou, por que a gente usou o TPB? Porque já está aí, já está fácil. Posso até comparar com coisas novas. Então, esse é o grande limitante que a gente tem. É isso que eu vou falar um pouco mais na sexta-feira. Foi? 18 horas, né? Já foi? Não, peguei, já acabou? Acabou. Então, vou fazer outro merchan. Amanhã, à tarde. Você assistiu a de tecnologia? Não, né? Não. Amanhã à tarde eu vou dar um workshop sobre delimitação do tema de pesquisa com uso de tecnologia. Isso é muito legal. Eu estava conversando com a Gabriela. Pela uma estimativa que eu fiz, são publicados por ano 37 milhões de papers. Como é que você vai estar atualizado com 37 milhões de papers? É humanamente impossível. E aí, você está pesquisando alguma coisa muito específica, um tópico muito específico, você está olhando sempre nos mesmos journals. De repente, tem alguma coisa no journal que não está no teu radar que apareceu. Então, a ideia é a gente trabalhar isso, explicar para vocês como é que usa a tecnologia para resolver isso. E qual que é a mensagem subliminar desse papo? É você chegar para o seu orientador na reunião de orientação com a lição de casa feita. O que a gente mais pena é que o cara chega lá e diz, então, eu queria estudar. O que você queria estudar? Deus e sua época. É tudo, cara. Então, como é que você vai fazer esse delimitação? Eu gosto de usar um termo assim, ó, tira o PV, depois você faz pirueta. Pirotecnia, é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Gabriela, obrigado pela condução. Obrigado aos nossos participantes virtuais. Obrigado. Aos que vieram prestigiar também a sessão, aos autores. E vamos continuar, que o CMA está só começando. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos.